Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. E nesta oportunidade nós publicaremos aqui a primeira lição do ano de 2020. Esta lição que vai ter como tema: quem são os profetas menores e qual é a sua mensagem. Nós estudaremos aqui neste trimestre a respeito sobre os profetas menores. E o tema geral deste trimestre é conselhos sociais e espirituais dos profetas menores. Nós veremos aqui alguns conselhos e alguns exemplos bíblicos que esses profetas têm deixado para nós, homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo, têm deixado para nós, servos de Deus, para que nós possamos então melhorar a nossa caminhada cristã com o Senhor. A leitura bíblica desta lição está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10 até o versículo 19. O tema principal, o texto principal, melhor dizendo, dessa lição está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, que diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Antes de nós entrarmos aqui nos tópicos dessa lição, precisamos entender um pouco a respeito deste texto principal, que deixa aqui para nós três características de um verdadeiro profeta, daquele que anuncia a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor. Quais são essas três características? Edificação, exortação e consolação. Edificar, levantar, restaurar aquela pessoa que está talvez fraco na fé, aquela pessoa que está precisando de uma orientação. A profecia, ela tem este direcionamento. A profecia também tem o direcionamento de exortar, ou seja, encorajar, colocar forças, colocar um ânimo naquela pessoa que talvez esteja desanimado, que esteja talvez querendo desistir da sua função, do seu chamado. E a profecia também tem a característica que é consolar aquela pessoa que está triste, aquela pessoa que está talvez caída, aquela pessoa que não tem mais esperança, aquela pessoa que não entende certas coisas. A profecia também ela consola. A profecia também tem esta função. Então são três funções que a profecia, que a palavra de Deus deixa claro que a profecia tem que atingir. Se a profecia, meus queridos irmãos, não atingir essas funções, esta profecia não vem de Deus. O primeiro ponto dessa lição vai tratar sobre o contexto histórico. Os profetas exerceram o ministério entre os séculos 8 até o século 100 e o século 5 a o século 100. O registro deste ministério profético atravessa gerações e nos oferece um ensinamento absolutamente atual acerca da vontade de Deus para o seu povo. Então, o ministério dos profetas era um ministério que ele ensinava naquele momento, era um ministério em que ele exortava, era um ministério dos profetas em que ele fazia com que aquelas pessoas fossem orientadas por Deus através da palavra do Senhor. Era um ministério em que Deus falava através dos profetas. Hoje,
não é diferente. Hoje os profetas canônicos que estão aí inseridos na palavra do Senhor continuam a nos ensinar através dessas palavras. Diante do cenário nacional sistemático de degradação moral, de corrupção política e de tragédia espiritual, Deus separou homens investidos de autoridade para divertir o povo. A missão deles, baseada nos princípios morais e espirituais, era ordenada por Deus, era de pregar também contra as práticas pecaminosas. Então, quando o povo se desviava dos caminhos do Senhor, quando o povo se desviava da direção de Deus, os profetas eram levantados por Deus para anunciar, para advertir, para fazer com que o povo novamente se chegasse para próximo de Deus, para trazer uma mensagem de advertência para o povo, para que o povo pudesse então reconhecer a soberania de Deus e voltar novamente para os caminhos do Senhor. Sempre quando o povo, a nação de Israel, ela se desviava da vontade de Deus, Deus levantava um profeta, Deus levantava um homem de Deus para anunciar a palavra do Senhor, para que essas pessoas pudessem então se arrepender dos seus erros, das suas falhas, e então estar novamente aos pés do Senhor. Nós veremos aqui alguns profetas que participaram do Antigo Testamento, que nós podemos citar assim, dividir então, sobre o período do cativeiro babilônico, né? Período que antes do cativeiro e período pós-cativeiro. Nós veremos aqui alguns profetas que profetizaram em determinados períodos. Por exemplo, o profeta Joel, Miqueias, Abacuque, eles profetizaram antes do cativeiro babilônico. Os irmãos bem conhecem que a nação, ela desviou, ela se afastou dos caminhos do Senhor, e Deus então profetizou, através do profeta Jeremias, que esta nação seria cativa, que esta nação passaria um período cativo com uma nação que eles não conheciam. E houve profetas que profetizaram antes do cativeiro, que é profeta Joel, Miqueias, Abacuque, Sofonias, Amós, Oséias, Jonas, Naum e Obadias. Foram profetas que Deus tem levantado para poder anunciar. O cativeiro, meus queridos irmãos, não era uma prisão propriamente dita. A nação não ficava presa, a nação de Israel não ficava presa dentro de uma cela, mas eles eram cativos, eles estavam em uma determinada área, em uma determinada região, ou em um determinado país, sendo, podemos dizer assim, escravo daquela nação, daquela região. Eles estavam ali para servir a nação, e eles eram escravos e não poderiam voltar para a sua terra. Por isto que é denominado então aqui nesta parte pré-exílio babilônico ou pré-cativeiro babilônico. O segundo tópico dessa lição vai tratar sobre quem eram os profetas menores. A razão de os 12 profetas serem chamados de menores não se relaciona com o grau de importância atribuído a eles. Pelo contrário, uma vez que compõem as escrituras sagradas e pela relevância do seu conteúdo, afirmamos esses escritos como inspirados pelo Espírito Santo para instruir a vida do povo de Deus, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Ali diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus para poder ensinar o povo de Deus. Por esta razão, esses profetas estão inseridos nas Sagradas Escrituras. E, pelo termo menores, não significa que eles são menores com relação aos outros profetas, por exemplo, como Isaías, Jeremias
né, Ezequiel, porque estes profetas também tiveram a mesma função de anunciar a palavra do Senhor, mas pelo fato deles profetizarem menos, ter escritos nas Sagradas Escrituras de menor, podemos dizer assim, extensão, ser livros pequenos, ser livros menores, ter passado períodos menores no seu ministério, no tempo em que eles profetizaram, não quer dizer que eles são de grau de inspiração menor do que os outros profetas. Porém, Deus usou esses profetas da mesma forma como usou os outros profetas maiores. A nomenclatura profetas menores é denominada assim pelos seguintes motivos. Primeiro, a quantidade de capítulos e versículos são menores se comparada a dos livros de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Aquilo que eu falei agora há pouco. Segundo, os escritos mais antigos mostram os 12 livros em um só volume. Ou seja, os profetas menores, eles são denominados, numerados em número 12, e os escritos deles eram menores, mas como eu falei, a inspiração do nosso Senhor, Deus, sempre foi plena sobre a vida deles. Agora veremos aqui alguns significados dos nomes desses profetas menores. Por exemplo, Oséias, seu nome é derivado do radical hebraico salvação. Joel, seu nome significa Jeová é Deus. Amós, seu nome significa levar de família humilde. Obadias, seu nome significa servo do Senhor. Jonas, seu nome significa borba. Miqueias, seu nome significa quem é como o Senhor. Naum, seu nome significa cheio de consolo. Abacuque, seu nome significa abraçar. Sofonias, seu nome significa o Senhor esconde. Ageu, seu nome significa festivo. Zacarias, seu nome significa Jeová se lembra. Zacarias foi o último profeta do Antigo Testamento, a qual fez várias profecias com relação ao dízimo, com relação às ofertas, os sacrifícios, né? E também é um livro importantíssimo para o nosso aprendizado. O terceiro tópico vai tratar sobre o propósito e a mensagem dos profetas menores. De acordo com a Bíblia, as profecias são mensagens de Deus para os homens com o propósito de edificar, consolar, exortar e consolar. Deus fala de diversas formas por meio das Escrituras, de uma circunstância da voz do Espírito Santo. Então o Senhor, ele pratica de maneira séria e de maneira constante a utilização dos homens de Deus, a utilização dos profetas, conforme nós lemos aqui na nossa revista. Homens de Deus foram levantados para poder anunciar as boas novas do Senhor, para poder anunciar as boas novas daquilo que Deus iria fazer com o seu povo. A palavra de Deus, revelada especialmente para nós cristãos, para nos mostrar e nos ensinar a vontade do Senhor para com nossas vidas, foi dada por intermédio desses homens de Deus que foram inspirados pelo Espírito Santo, a qual relataram e escreveram aquilo que Deus anunciara para aquelas nações antigas. E por esta razão, nós louvamos, exaltamos, glorificamos o nome de Deus por ter deixado esta tão preciosa mensagem para nós, essa palavra para nós, para que nós pudéssemos continuar a aprender as mensagens e os ensinamentos do Senhor. A mensagem dos profetas é distinta para os ouvintes em cada tempo, mas, em suma, podemos destacar que, pelo menos, 7 características do caráter divino que ela nos apresenta. Primeiro, o amor persistente é perdoador de Deus.
O amor de Deus sempre irá perdoar os pecadores. A diferença de um pecador e a diferença de um pecador arrependido. O pecador que se arrepende, Deus está sempre disposto a perdoar, não importa qual tamanho da transgressão deste pecador. O amor de Deus, ele está sempre à disposição a perdoar aquelas pessoas que se arrependem de todo o coração. A segunda, a necessidade do arrependimento. A necessidade de arrependimento é uma obrigação da parte do ser humano para que o amor de Deus e para que as misericórdias do Senhor possam cobrir as nossas vidas, para que nós não possamos então passar pela condenação eterna, ter que sofrer aquilo que o Senhor não quer que nós soframos. O arrependimento é uma necessidade aos olhos do Senhor para que o amor, para que a provisão, o perdão e as misericórdias do Senhor nos alcance a cada dia. A terceira, o julgamento diante dos pecados cometidos. Sempre o Senhor julgará aquelas pessoas que transgredirem a sua vontade. Quer seja com consequências, quer seja neste mundo ou após a nossa vida, após a nossa morte. Quando nós morrermos, nós passaremos a eternidade, ou com Deus, ou sem Deus. E é um julgamento de Deus passar a eternidade longe do Senhor. E nós não queremos isto. Quarta, a misericórdia incomparável de Deus. Deus é misericordioso. A palavra do Senhor nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Sempre as misericórdias do nosso Deus têm se renovado a cada dia, e ela é a causa de Deus não derramar a sua ira sobre as nossas vidas, porque Ele é misericordioso. Quinta, a confiança no Deus que dá a última palavra. Deus sempre dará a última palavra com relação à nossa vida. Deus sempre nos orientará através da sua palavra. A palavra do Senhor, a palavra de Deus nos diz que a palavra do Senhor passará céus e terra, mas as suas palavras não hão de passar. Sempre as palavras do Senhor serão as últimas e permanecerão para todo sempre. Sexta, os rituais não substituem a justiça, a obediência e a santidade. Não importa aquilo que nós fazemos para Deus, mas se nós não sermos justos diante dos seus olhos, se nós não praticarmos a santidade, se nós não praticarmos o amor, se nós não praticarmos as mudanças de atitude com relação à justiça do nosso Deus, a justiça de Deus nunca nos alcançará. Nós somos salvos pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, mas esta fé nos faz procurar errar menos, estudar a palavra, conhecer as coisas de Deus, para que nós possamos então alcançar a justiça e a obediência e também a santidade a qual o Senhor nos proporciona. Sétima, a restauração do templo do compromisso como um único Deus. A restauração da nossa vida, do nosso templo, que é o templo do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, para o compromisso com o Senhor. Nós precisamos então ter essas coisas em mente, para que o nosso Deus possa nos ajudar, através do seu Santo Espírito, a conhecer mais a sua vontade. E com isso, meus queridos irmãos, através da nossa fé em Jesus Cristo, sermos felizes e podermos então contemplarmos as grandezas do nosso Deus, os milagres e as misericórdias do nosso Senhor sobre a nossa vida. Que nós possamos então aprender essas lições dos profetas menores, para que nós possamos então extrair isto para a nossa vida.
Para concluir, os profetas foram homens chamados por Deus e marcaram seu tempo, eram corajosos ao entregarem a profecia divina. Não importa, meus queridos, ao quão estado você possa estar, em que situação você possa estar. Se Deus te levantou nesta geração para anunciar as obras de Deus, anuncie com força, com garra, com vigor, que Deus certamente fará grandes coisas na sua vida. Você, meu jovem, você, meu adolescente, você, aluno, professor, homens que estão aí anunciando a palavra do Senhor, não desanime, porque as promessas do Senhor será cumprida em sua vida através do seu esforço em anunciar esta palavra que transforma a vida, que levanta a vida e que restaura. Tá bom? Esta é a primeira aula, nós falaremos mais com relação aos outros profetas. Nas próximas aulas, nós falaremos aqui tudo sobre os conselhos sociais e espirituais dos profetas menores neste trimestre, tá bom? Até mais, até a próxima aula. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.